Hum, Apareceu. apareceu? Minha carinha? Apareceu. Oba! Apareceu. 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 Ótimo, gente. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, bom dia. Esse tempinho inicial é para falar da disciplina, né? Deu uma atrasadinha, mas espero que todos vocês tenham colocado as atividades, né? Vou falar algumas coisinhas aqui. Número um, a atividade para essa semana, né, que passou, vocês têm até amanhã para colocar, tá? A questão sobre aquela caixinha do creme de leite, uma das questões lá, vocês não precisam responder porque eu não coloquei o vídeo, tá? Eu não consegui gravá-lo. É um experimento que eu planejei fazer, mas eu vou colocar, mas só para vocês assistirem, não precisa responder. Oi? E como é o nome? O experimento que você mandou fazer com gasolina é necessário fazer? É sim. Se você não tiver a gasolina, você faça com outro material, outro Hoje solvente. de tarde, se der. Tá ótimo. Pode ser outro solvente qualquer, tá? Pode ser o thinner também. Agora, esse experimento vocês peçam para o pai de vocês fazer, tá? Porque é uma substância tóxica, tá? Vocês não podem respirar e não deixar encostar na mão, de preferência, tá? Gasolina, ou se encontrar thinner, ou água ras, tá bom? Muito bem. E vocês devem colocar as atividades lá no Google Sala de Aula, tá bom? Quem ainda não colocou lá, tem que colocar lá, tá? Eu vou passar dando um ok para quem já fez. Já fiz para algumas pessoas e depois vou voltar lá e fazer, certo? Alguma consideração que vocês querem falar? Ah, outra questão, a questão da prova, tá? Na semana que vem, se vocês olharem lá no nosso calendário, ele vai estar dizendo que é a prova de vocês, tá? Agora, eu vou deixar para fazer sem ser na semana que vem, na outra, daqui 15 dias, tá bom? Só para vocês pegarem o jeito aí do início da disciplina, certo? Certo. Ok. Mas já fica avisado, então. Sim. Vocês estudem, pessoal, leiam o livro. Espero que vocês estejam se esforçando para ler o livro, é muito importante, tá bom? Assistam aos vídeos também, tá bom? E, professor, e o livro da escola não vai dar, não? O livro eles estão tentando sim lá organizar. O pessoal da coordenação que É, está também quero saber. o pessoal da coordenação que está vendo isso, né? Eles estão distribuindo do sétimo ano, tá tendo um pouquinho de dificuldade, mas eles vão conseguir, tá? Enquanto isso, vocês leiam os PDFs das partes dos livros que eu tenho enviado para vocês, tudo bem? Sim. Então tá. Vocês estão aí, não? Sim, professor. Então vamos começar, gente. Sim. O assunto para não perder muito tempo, tá bom? Hoje nós falaremos, né, sobre misturas e separação de misturas. Deixa eu só ver, eu vou botar minha carinha aqui nesse. Ai, pera aí, eu fiz uma besteirinha aqui. Vou botar aqui nesse cantinho. Minha cara. Opa. Então vamos lá. A gente tem visto até agora o que? A gente viu os materiais, né, todo material é composto de matéria, né, que ocupa um espaço no lugar e tem a massa. Nós vimos que existem as propriedades gerais, né, que todos eles têm essas propriedades, como massa, né, e tem as propriedades específicas, né, como a densidade específica, né, a solubilidade, né, a questão da, se tem propriedades magnéticas ou não, né? E hoje nós vamos falar o que acontece quando nós misturamos diferentes materiais, tá? Para misturar e separá-los, né? Então, o livro traz um exemplo sobre como se faz o sal de cozinha.
Eu pergunto então a vocês, gostaria que vocês me respondessem. Da onde é que vem esse sal que chega num pacotinho na casa de vocês? Da onde é que veio esse sal? Da água? Da água. Que água? Aqui no Do Brasil. mar? Da água do mar, exatamente, da água do mar. E como é que será que se separa o sal da água do mar, né? Vocês já estão vendo que esse é um exemplo, né, de mistura. Tem água e sal, que são dois materiais diferentes. Como é que se separa isso na prática? Ninguém tem uma sugestão? Eu não sei. Ninguém? Ninguém. Acho que não. Tá, então eu vou colocar aqui para vocês, gente, um videozinho, tá bom? Mostrando o processo de separação. Todos estão vendo aí uma tela do vídeo, que tem uma salada aí? Sim. Sim. Então eu vou ligar e vocês me digam se estão escutando o som. E, professor? Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Não. Tá escutando o som? Não. Não. Ixi, então só um momento. Eu tenho que adicionar aqui um negócio. Professor, eu saí da aula porque Hum, o vídeo ao vivo tava travando. tá. Mas você consegue. Pensar um pouco. Dela. É, Oh, caramba. Como é que adiciona esse som mesmo? Áudio desktop. Achei. Não adicionou por quê? Ei, caramba. Eu vou colocar aqui então. Eu ainda estou aprendendo, estou penando com esse negócio, né? Vamos ver agora se vocês escutam. Estão escutando? Estão escutando, ó? Certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia Não. Eu também não. Não. Eu tô, professor. Da produção de sal. Pera aí. Senhor. Tá. Eu tô escutando. E agora, ó, vou começar de novo. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza Escutou? Não, Não. professor, eu no não. dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 E quilômetros. agora? Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, Não escutaram, gente? O que aconteceu aqui? Não. Só um momento. a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a Vocês não estão escutando? em termos gerais, e mais sais Não. são concentrados. Não. Entre estes sais está o cloreto de sódio. Não. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio
cristalizados no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros. Então eu vou falar para vocês, pessoal. Uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa da produção de sal. O sal da água é utilizado alguma máquina? Vocês estão vendo o videozinho aí? Sim. Então vamos lá, vamos ver. Por que não deu certo? Eu não tô... Não sei por que, gente. Infelizmente alguma coisa deu aqui que eu não tô conseguindo fazer o som aparecer. Tinha gente aqui que não tinha colocado. Vamos lá. Bom, então eu vou falar para vocês, tá bom, gente? O que ele tá falando, porque eu não vou conseguir resolver agora isso aí. Então, a maioria do sal o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Sai de uma represa como essa daí. Essa represa, ela veio do mar. A água que recobre essa represa veio do mar, por bombeamento. 70 quilômetros de distância. Esse tanque tem 80 centímetros de profundidade e 10 mil metros quadrados. E é aqui que vai acontecer através da evaporação da água. Então eles bombeiam a água do oceano até aí nessas piscinas e deixa secar com o sol. O ponto ideal de concentração de cristalização. E aí ele à medida que a água vai secando, o sal vai se cristalizando. E aí você está vendo os cristalzinhos de sal. E mais sais estão concentrados. E dentre então esse processo todo demora uns 9 meses, é bem longo. A água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada. Então depois de 6 meses eles jogam fora a água, o sal ou cloreto, e fica esse sal aí, ó, no fundo do tanque. No fundo do tanque. Camada de sal tem 30 centímetros. Essa camada tem 30 centímetros, tamanho de uma régua, e é como se fosse um tapete de concreto muito duro. Mais uma etapa na produção de sal. E aí então começa outra etapa, que você vai coletar isso daí. O cristais, ele é retirado com equipamento especial. Retira o sal aqui com esse trator especial e já vai jogando nessas caçambas. Então tá aqui o sal. Um trator sai carregado. A cada 3 minutos um caminhão desse sai daqui para um outro processo que é a lavagem dos cristais. Então aqui eles retirando, ó. Que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita. Depois que coletou, traz o sal para ser lavado. Nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Aqui eles vão lavar, ó. Água salgada também. E eles lavam, esse sal tá lavando aqui, ó, com água salgada também, tá bom? E nessa lavagem, para não perder o sal, primordial, tá lavando o sal aqui. Retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer matéria. Eu vou parar por aqui. Vocês acompanharam aí minha explicação? Tudo certo, né? Sim. Sim, professor. Sim. Então agora a gente já sabe como é que se faz o sal, tá? Aqui no livro tá explicando como é que bombeia a água. Número 1, bombeia a água do mar para essas piscinas bem grandes. Professor, eu não entendi muito não, porque eu entrei agora. Tudo bem, você vai acompanhando, depois você assiste no YouTube, tá bom? Número 2, veio para a piscina aqui, ó, vocês estão olhando esse mapa, essa figura de longe, ó, como se eu estivesse num avião olhando para baixo. Tá aqui essa água salgada passando nesse rio de água salgada aqui, que é um braço do mar, na verdade. Eles bombeiam essa água daqui, joga para essas piscinas grandes. Vocês estão vendo aqui esses quadradão grande aqui, deixa secar aqui por muito tempo. Depois eles vão tirar daqui, né? Aqui tá aquelas máquinas lá, vão fazer uma montanha de sal e vão envasar e enviar, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Então, quando a gente está falando, né, de diferentes materiais, a gente chama um determinado material de uma substância. E essa substância, ela pode ser pura ou uma mistura de substâncias, né? E por exemplo, no caso do sal, esse daí que foi extraído do mar,
né, lá no Rio Grande do Norte, ele é uma substância pura, tá? É feito cloreto de sódio. Só tem átomos de cloro e de sódio. Eu não vou entrar em detalhes muito agora sobre os átomos, que isso é assunto para outros anos, como no 9º ano. Mas é feito de uma substância só, cloreto de sódio, né? Agora, o sal de cozinha que chega, né, aqui a gente, só um parênteses, aqui, vocês estão vendo esses cristalzinhos de sal aqui? Sim. Pronto. Então, Sim. então pronto. Lá no Rio Grande do Norte, ele sai com um grau de pureza muito alto. Tem só sal, né, puro, uma substância pura. Entretanto, o sal de cozinha que tem na nossa casa, quando a gente abre o saquinho, ele não é uma substância pura mais. Porque é adicionado a esse sal o componente iodo, que é uma outra substância, tá? Iodo, tudo bem? E por que se adiciona esse iodo no sal de cozinha? Alguém sabe, iria me dizer? Não. Para Pra ficar conservar? comestível? Para o quê? Para conservar? Não é para conservar. O sal, se vocês forem pensar bem, ele já é um ótimo conservante, né? Não tem a carne seca, né? O charque. A carne seca, o que faz? Você bota o sal numa comida e o sal, ele puxa a água da comida. E a água é muito importante para seres vivos ficarem vivos, né? Então, por exemplo, se você deixar uma carne em cima da sua mesa, Não, não precisa do carregador, não. É a beira. se você deixar um pedaço de carne em cima da sua mesa, ela vai apodrecer. Por que a carne apodrece? Porque bactérias, né, elas vão começar a se alimentar dessa carne e vão gerar produtos que são tóxicos para a gente. O sal, quando a gente adiciona o sal, ele chupa a água da carne, então essas bactérias não sobrevivem mais porque elas ou têm mais dificuldade de sobreviver porque falta água para elas sobreviverem, tudo bem? Mas o iodo, ele é adicionado no sal para complementar a nossa dieta como ser humano. Nós, como seres humanos, nós precisamos de uma pequena quantidade de iodo na nossa alimentação, né? Principalmente para funcionar um negócio que a gente tem aqui dentro, perto da garganta, mas lá dentro, que chama uma glândula tireoide, que controla o nível de hormônios do nosso corpo, tá? Então, se falta iodo na nossa alimentação, pode gerar isso aqui que a gente chama de bócio, tá vendo? Que é tipo esse papo gigante aqui, né? Ah, peraí, eu não mudei, né? Deixa eu botar aqui. Aqui está, ó. Vocês estão vendo aqui essas fotos. Tá vendo? O bócio aqui, ó. Bem grandão. Deixa eu aumentar para vocês. A internet está um pouco ruim, né? Enfim, aqui está a glândula tireoide. Tá? Então, tá demorando. Deixa para lá. Então, o iodo é adicionado ao sal e aí agora esse sal de cozinha ele passa a ser uma mistura de substâncias, tá? O cloreto de sódio, que é o cristal branquinho, e esse iodo que a gente não enxerga, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem parar e perguntar. Então, a gente dá um nome, né? Os materiais, então, eles podem ser classificados, né, como uma substância pura ou uma mistura, né? Então, os materiais podem ser uma substância pura ou uma mistura. E se a gente for ver assim no nosso dia a dia, a maioria das coisas que a gente está olhando vai ser uma mistura vai ser uma mistura, né? Então aqui muitos materiais diferentes. Então, por exemplo, no caso do tênis, né, ele é feito uma mistura de substâncias, como couro, né, como borrachas, né, tem metal, etc. Muito bem. Então, vamos lá. Um exemplo de substância pura é o que está dentro desse balão aqui, tá? Esse balão, dentro dele tem um gás,
né, que ele é menos denso que a maioria dos gases que estão na atmosfera, que é o gás hidrogênio, né? Ou pode ser o gás hélio também, né? O gás hélio, né, vocês já viram aqueles balões, né, na praça que o homem está vendendo lá para criança, que ele flutua. Ali dentro tem uma substância pura chamada gás hélio, tá? Então, assim, as substâncias puras são formadas por somente um tipo de substância, né? A água também pode ser considerada uma substância pura. Só que, entretanto, na forma que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a água não se encontra pura, tá? Depois a gente vai ver a água um pouco mais de detalhe, né? Então, outros exemplos de substâncias puras é o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o diamante é uma substância pura e o ferro. Tá? Ferro só tem ferro. E agora vamos falar de misturas, né? A maioria dos objetos na natureza são feitos de misturas. Elas podem ser classificadas em dois tipos de misturas: misturas heterogêneas e misturas homogêneas, tá? O que será que quer dizer uma mistura heterogênea? Eu pergunto a vocês. São misturas que não se misturam. Isso, se a gente for pegar, né, uma mistura heterogênea, né, a gente vai ver a separação das diferentes substâncias, tá? Uma mistura homogênea. professor, Sim. é tipo a água não se mistura com óleo. Isso. Então, se você pegar uma mistura água e óleo, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a gente vai ter o que a gente chama de duas fases, que eu já vou mostrar ali na figura. Tem a fase de água, que fica embaixo, e tem a fase do óleo, que fica em cima. E até pergunto a vocês, lembrando da aula passada, das propriedades dos materiais. Por que a água fica embaixo e o óleo fica em cima? Qual propriedade que diz sobre isso? É a propriedade da densidade, tá? A água é mais densa do que o óleo, por isso ela fica na parte de baixo, tá? Eu ainda vou ver se eu faço o experimento da caixinha do creme de leite, da água de coco. E agora, só para vocês já pegarem na biologia e na ciência, de uma forma geral, tem várias palavrinhas que é interessante a gente aprender o significado, que elas são usadas em vários contextos, em várias palavras diferentes. Por exemplo, homo e hétero. Uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, né? Hétero quer dizer diferentes, homo quer dizer igual, né? Para dar um exemplo aí prático do dia a dia, meu, né? Não é engraçado, mas assim. Então eles falam assim, o que é heterossexual? É uma pessoa que tem interesse por uma pessoa ou de um sexo diferente. Homem interessado por mulher, mulher interessada por homem. O que é homossexual? É uma pessoa de um sexo interessado pelo mesmo sexo. Homo é mesmo, hétero é diferente. Então, nesse caso, heterogêneo e homogêneo, uma mistura, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo que vocês falaram Oi. Professor, André tá tentando entrar até agora e ninguém tá autorizando ela. Ah, deixa eu autorizar aqui. Ver os comentários. Pronto. Não tem muito como eu ver os comentários durante, porque eu estou vendo a apresentação, entendeu, pessoal? Então, por isso que é importante já entrar vocês logo no início da aula, tá? Mas vamos lá. O que é uma mistura heterogênea? Tá aqui o exemplo que vocês falaram, água e óleo, tá? Então, aqui, ó, uma outra mistura heterogênea. Aqui ela é composta de água, óleo e tem areia, tá? É uma mistura heterogênea e cada uma dessas camadas nós damos o nome de fase, tá? Então essa mistura heterogênea é composta por 3 fases: óleo, água e areia.
Nós temos agora uma mistura homogênea. O que são misturas homogêneas? Né? Quando a gente olhar para ela, ela vai ter um aspecto uniforme. A gente vai ver uma coisa só. Na heterogênea a gente vê separadinho 3 coisas, como a gente está vendo aqui. Uma mistura homogênea, a gente vai ver uma coisa só. Né? E a gente não pode identificar as partes separadas. Aliás, a gente não pode ver as diferentes substâncias, nem mesmo com microscópio. Então, mesmo se a gente olhar com muita amplitude, a gente só vai ver uma única fase. Tá bom? Então, um exemplo de mistura homogênea que a gente já viu é justamente água e sal. Né? Quando a gente põe pouco sal, né, a gente vai ver só essa mistura homogênea aqui. Tudo bem? Agora vocês podem até me perguntar, mas quando eu coloco sal demais, eu acabo vendo aqui um acúmulo de sal aqui no fundo. Isso chama saturação da minha mistura, tá? Mas se a gente botar um pouco só de sal, todo o sal vai ser dissolvido nessa água e forma uma mistura homogênea. E na verdade, se vocês olharem uma garrafinha de água mineral, né, que vocês compram na loja, a gente vai ver que lá dentro, né, nos ingredientes, nós vamos ver que existem vários substâncias diferentes. Então, além da água, que é uma substância chamada H2O, uma substância pura, né, a gente também vai ter bicarbonato, cloreto, sulfato, fluoreto, bário, estrôncio, sódio, nitrato, magnésio, cálcio e potássio. Então, professor, sim. Eu queria saber também o que era solvente e soluto. Pronto. Tá aí, depois você vê lá no nosso livro, abre lá na parte das propriedades, tá? Mas solvente, ele é um material que ele vai dissolver um outro material. Então, nesse caso aqui, da água, a água é o solvente que vai dissolver o sal, que é o soluto, tá? Entendi, obrigada. Nada. Então, gente, olha só. Olá. É isso daqui. A gente até já falou sobre isso aqui também, da água ser uma substância, ser uma mistura homogênea versus substância pura, quando a gente estava falando do ciclo da água. Né? Se a gente pegar uma água, né, de uma caixa d'água ou de uma poça d'água, ela vai ser uma mistura, porque vai ter vários minerais lá dissolvidos. Agora, quando essa água de uma poça, vamos dizer assim, evapora, certo? Todos os minerais vão ficar no solo e só a água com uma substância pura que vai evaporar, né? Por isso que a água de chuva, ela é muito pobre em minerais e em nutrientes, certo, gente? Faz sentido isso que eu tô falando? Fala um pouco. Tudo. Mais ou menos. Quando a gente bebe uma água, vamos pegar o exemplo que eu comecei a aula. Pega uma água cheia de sal, bebe essa água, salgada, não é? Pronto. Agora, se eu pegar Água com gás. depois a gente fala da água com gás. Vou continuar no sal primeiro. Então o que acontece? Se eu pego agora e coloco essa água com sal, uma mistura homogênea, na panela e deixo ela esquentar e coloco uma tampa em cima, eu gostaria que vocês fizessem esse experimento aí, tá? Vocês vão fazer o arroz agora aí na casa de vocês, daqui a pouquinho vai sair. Vocês com a tampa, vocês peguem a tampa, né? Vai fazer uma coisa meio engraçada, mas tenta beber a água que está na tampa da panela. A água vai estar salgada, porque vocês põem sal para fazer o arroz, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, assim, a panela, antes dela evaporar, você pega a panela, põe arroz, põe água, aí você vai pôr sal. Se você pegar uma colherzinha
de café e beber aquela água, ela vai estar salgada. Aí vocês colocam uma tampa, né, e vai estar fazendo arroz. Aí a água que está na panela vai evaporar, né? Lembra das transformações físicas da matéria, de líquida para gasosa. Ela vai ser uma evaporação. E aí quando ela bater na tampa, que vai estar mais fria, ela vai passar por um processo de condensação, vai voltar a estar líquida, vai estar cheio de gotinhas de água. Aí se você lamber essa água aí, ou põe num copo e bebe a aguinha, ela vai estar salgada ou não? O que vocês acham? Sim, vai estar salgada. Sim, Não. sim, vai estar salgada. Sim, vai estar salgada também. Eu acho que não vai estar salgado. Eu acho que também não. Também acho que não. Então, Vai estar salgada. então excelente, gente. É para isso que serve. Muito bom. É para isso que serve os experimentos, para a gente comprovar as coisas. Então, eu não vou dar a resposta, certo? E depois eu gostaria que vocês no WhatsApp, lá no nosso grupo, quem fez, coloca lá, né? Grava um áudiozinho e fala, ó, eu lambi lá e não estava salgada não. Ou, ó, eu lambi lá e estava salgada sim, tá bom? Ok. Tá bom. Certo. Então vamos voltar aqui, né? Para continuar aqui. Agora é o seguinte, gente. Vocês estão vendo aqui um copo de leite, né? E o leite, se a gente olhar assim, ele parece ser uma mistura homogênea, né? O leite, primeiro que ele é uma mistura, tá, gente? Ele vai ter diferentes compostos aqui. Agora, ela é uma mistura, por mais que pareça homogênea, ela é uma mistura heterogênea, né? Se vocês olharem com uma lente de aumento, vocês vão ver várias dessas gotículas aqui, essas bolinhas aqui. Tem alguém entrando aqui. Eu botei o mesmo endereço para vocês. Essas bolinhas aqui, elas são bolinhas de gordura, tá? Então, vocês às vezes veem quando o leite é muito gorduroso, ele vai ter umas bolinhas de gordura aqui em cima, tá? Então, o leite é uma mistura heterogênea, tá? O sangue, quando a gente olha com o nosso olho assim, ele parece ser uma mistura homogênea, né? Mas se a gente aumentar bem, principalmente no microscópio, a gente vai ver que é uma mistura de várias células diferentes, tá? E outras substâncias. Então é uma mistura heterogênea, tá? Então é uma mistura homogênea quando a gente aumenta e só consegue ver uma coisa. Heterogênea quando a gente vê fases diferentes, tá bom? Então tá, está processando aqui, meu computador não está aguentando. Vai, computador, ele está ficando muito pesado, muita coisa aberta. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Vocês estão vendo agora? Abriu a página? Sim. 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 Então vamos lá. Sim. É os problemas né? Então aqui, gente, aqui ó, tá aumentado no microscópio 200 vezes. E o leite e o sangue tá aumentado 1.300 vezes. A gente vê isso aqui, se a gente olhasse pro sangue, tá bom? E por fim aqui, eu queria falar sobre a mistura dos metais, tá? A mistura dos metais foi muito importante, tá? Vários dos metais que a gente vê, eles são misturas, na verdade, tá bom? Então, deixa eu só botar aqui. Metal, né? Será que isso aqui é alumínio? Não, isso aqui é aço. Tá? E vocês sabem o que é metal, tudo bem? Diga. A aula vai terminar que horas? 10h45. Tá? É que meu celular tá descarregando. Tá acabando. Qualquer... 20. O meu tá em 20. Falta 4 minutinhos, tá bom? Daqui a pouquinho tá acabando. O meu tá em 10. Falta 4 minutos. Vamos lá. 56. Então, gente, olha só. Então aqui existem, né,
vamos falar sobre os misturas, né, formando os metais, né? Os metais são super importantes hoje. E ao longo da história do ser humano, ela foi super importante também, porque pensa, antigamente, né, nós seres humanos, a gente não sabia manipular os metais. Então, o que a gente tinha para construir nossa casa, para caçar, era basicamente objetos feitos de madeira, né, de pedra e de ossos, né, principalmente. E aí até que se descobriu os metais, né? E os metais, eles têm muitas propriedades muito interessantes, como ele é muito mais resistente, duro, e ele você pode moldar ele em formatos diferentes, né? Então aqui está mostrando, né, diferentes ferramentas que foram feitas há mais de 2.000 anos, mais de 1.000 anos atrás, tá bom? E para finalizar, eu vou mostrar então um videozinho para vocês, tá? Sobre a produção de uma liga de metais, tá? Que é o famoso bronze, tá? Existem três substâncias, né, que eu vou falar aqui, que é o cobre. Todo mundo já viu um fio de cobre, aquela cor meio laranja, né, que tem fio telefônico, né? Eu vou falar, tem o zinco e tem o estanho. São 3 substâncias puras diferentes. E aí eu vou fazer uma mistura delas, formando uma mistura homogênea que a gente chama de liga metálica, porque os 3 são feitos de metal. Então vamos lá. O vídeo vai estar em inglês, então vocês nem vão escutar. Então aqui, gente, vocês estão vendo o vídeo? Sim. Então eu vou explicar para vocês, botar de novo. Aqui, ó, primeira coisa, ele colocou o cobre, tá? Isso aqui é um metal de cobre, certo? 88% da minha mistura vai ser cobre. Então tá fios de cobre, né? Existem moedas, a moeda de 5 centavos nossa é feita de cobre, né? Fio, telefone, tudo isso aqui é cobre. Aí ele vai pesar isso aqui. 88% da minha mistura tem que ser cobre, tá? Aqui dá para ver bem a corzinha do cobre. Agora, ele vai colocar outra substância pura, que é o chamado estanho, tá? Aqui está em inglês. 8% só da minha mistura tem que ser estanho. Bem pouquinho estanho, então, comparado com o cobre. E aqui é o zinco, só 4% de zinco, tá? Estão vendo que tem uma propriedade diferente, a cor é diferente, né? E agora, o que ele vai fazer? Ele vai misturar cobre, estanho e zinco. Como que você mistura isso daí, gente? Como é que vocês misturam isso? Quero transformar isso aqui numa... Só se eu pegar e chacoalhar isso aqui, vai juntar essas 3 aqui, vai formar uma mistura? Não. Ele vai esquentar tudo isso. E aí vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? A temperatura de fusão, lembra a fusão do sólido para o líquido do cobre é de aproximadamente 1.000 graus. Então esse fogo dele aqui está mais de 1.000 graus de temperatura, muito quente. Agora ele vai adicionar aquelas peças de estanho e de zinco. Vai fazer então, botar tudo no fogo. O que vai acontecer agora? Os 3 materiais... Ele vai derreter. Isso! Eles vão derreter e aí você mistura os 3, vai formar uma mistura homogênea chamada de uma liga metálica. E essa mistura de bronze, 80% bronze, estanho e zinco, 5%, forma eu falei errado, o cobre, o estanho e o zinco formam o bronze, tá? Vamos passar para frente. Agora o que aconteceu? Ó, derreteu, ficou líquido a mistura dos 3, ele vai colocar nessa forma aqui, tem um buraco que vai encher desse material. Ele vai fazer 3 formas, ó, pá, pá, pá. Passar para frente, que a gente está com o tempo apertado. E aí ele bota uma areia aqui só para tirar, né? Então o que sobrou vai ser isso aí, tá vendo? Ó, isso aqui já é bronze. Do jeitinho que saiu lá depois de ter resfriado. Passou de novo para o estado sólido, né? E aqui está o bloco
de bronze, logo depois que ele tirou daquele molde, daquela moldura. Aí vai mostrar ele agora, ele vai lixar isso aqui. Vocês vão ver que bonito que vai ficar. Ó, lixadinho. Certo? Isso é o bronze, é uma liga, é uma mistura homogênea do tipo de liga metálica. Tudo bem? E aí, o pessoal antigamente fazia então espada com isso, olha que bonito, espada, armadura, etc. E hoje a gente usa para faziam também esculturas, né, de bronze muito famosas. Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre misturas, tá? Misturas homogêneas e heterogêneas. Heterogêneas têm diferentes fases, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não. Ô, professor, Diga. Não. dá uma folga pra gente hoje de atividade. Tá pesado, é? Olha, Tá. eu vou continuar botando uma atividade, eu vou botar uma menor essa semana, tá bom? E para amanhã vocês coloquem lá a atividade, né, da semana Então passada. tá certo. Tá bom. Então eu vou encerrar. Professor, e hoje? Oi? Pergunta novamente. A atividade. Atividade, então, do conteúdo de hoje, eu vou enviar até amanhã, tá? Às 8 horas. E amanhã, das 8 às 11 horas da manhã, eu tô lá no WhatsApp com vocês, tá bom? Então, aguardem. Ô, professor, então o senhor vai mandar atividade amanhã, né? Isso. Até amanhã. Talvez eu mande ainda hoje, tá bom? Tá bom. Então, eu vou encerrar agora que eu Então tá certo. tenho outra aula. Gente, obrigado. Até O senhor vai mandar a atividade de hoje ou... Até amanhã. Amanhã. Até. Então, tchau. Ok. Tchau. Tchau, professor.